Você sabe que você está no multi, certo? Você sabe que você está no Ministério de Adolescentes da Primeira Igreja Batista de Marília. Mas você sabe como o multi começou? Você sabe o que significa multi? Você sabe de onde que o nome multi vem? Eu sei que alguns sabem, mas alguns não sabem. Então, cadê quem trouxe Bíblia? Levanta a sua Bíblia aí, rapidão. Cadê? Quem trouxe Bíblia? Massa. Cada sexta-feira o número de Bíblias está aumentando, eu estou ficando muito feliz. Vocês que estão aqui a primeira vez, a galera do Conexão, aqui no Multi, a gente baniu a Bíblia de celular, a gente baniu a Bíblia de aplicativo, porque senão você vai olhar as notificações do seu celular e não vai ler versículo nenhum. Então, aqui no Multi, é Bíblia de papel ou então acompanha no telão. Fechou? Tamo junto. Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Você vai abrir ela em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Todo mundo abriu? Efésios 3, 10. Cadê a Bíblia? Pega lá. Cadê? Quem está com Bíblia que abriu Efésios 3, 10? É sério? Efésios 3. Isso, calma, respira. E isso acontece a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Muito bom, uma salva de palmas para a Gabi. Presta atenção nesse texto. Coloca na NVI, por favor, Potato. É o Potato que está aí, não estou vendo quem está. É o Rafa. Coloca na NVI, Rafa. Presta atenção. Olha lá para o versículo. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha só que interessante esse texto. Aqui a gente vai destacar algumas palavras, certo? Nós vamos destacar daqui desse texto 3 palavras. 3 palavras que a gente considera palavras-chave, ok? Algumas Bíblias que você compra, elas vêm com anotações de palavras-chave. Então, aqui, nesse texto, quais são as palavras-chave? Todo mundo repete comigo. Graça, igreja e multiforme. Graça, igreja e multiforme. Por que nós estamos destacando essas 3 palavras? Sabe por quê? Porque essas 3, a graça, igreja e o multiforme, esses 3 são os 3 pilares que a gente acredita aqui no multi. É por isso que a gente chama multi, por causa exatamente dessa palavra aqui, ó, multiforme. Às vezes a galera pensa que é um nome em inglês, não é um nome em inglês. Ele tem sentido em inglês também, tipo Jeep, mas, aliás, abrindo parênteses, você sabia que Jeep não é um nome em inglês, mas Jeep significa discipulando e expandindo o evangelho com paixão? Pois é, você não sabia disso, mas é discipulando e expandindo o evangelho com paixão. E aí forma Jeep, uma palavra que também tem significado em inglês. E a mesma ideia de multi, a mesma ideia. Nossas marcas são muito boas, modéstia à parte, não, Tag? Presta atenção. Graça. Por que graça? Você sabe o que é graça? Alguém já falou para você sobre graça? E não é graça de, nossa cara, eu achei graça disso. Não, não é essa graça que está falando no texto. Sabe o que é a graça? A graça é o seguinte, nós somos aqui, sem Jesus, a gente é pecador. Sem Jesus. Sem Jesus, tudo que a gente vai fazer é pecar. Mas aí, em algum momento, algum amigo seu, alguém que você conhece, conversou com você, chamou os seus pais, eu não sei como aconteceu, e de repente você veio parar na igreja, e você percebeu que a sua vida, ela estava zoada. Você percebeu que sem Jesus, a sua vida, ela não estava completa.
Você percebeu que sem Jesus, você não estava vivendo direito. E aí você falou assim, eu preciso de Jesus, eu preciso desse Deus. E aí, Jesus vai, te alcança, te salva, me salvou, salvou o Tiger, salvou todo mundo que está aqui, tirou você do pecado e te colocou agora na luz. E isso foi por graça. Como assim por graça? Porque Jesus fez isso sem que a gente merecesse, porque Ele nos amou ainda quando a gente era pecador. Ele não esperou que a gente virasse alguém melhor, Ele não esperou que a gente se tornasse alguém bom para nos salvar. Jesus nos salvou e nos amou enquanto a gente ainda era pecador. E agora a gente não é mais pecador, e agora Jesus nos santificou e a gente luta contra o pecado exatamente por causa da graça. Então isso é a graça. Quando a gente entende a graça, a gente se liberta. Porque às vezes alguém, quando falou de igreja para você, falou de algum momento, de alguma coisa que era uma caixinha, tá ligado? Era um molde pronto de pode, não pode, faço, não faço, eu vou até aqui eu não vou mais. E aí você falou assim, eu não sei se eu quero colar nessa igreja por causa disso. E às vezes alguns de vocês até têm essa ideia de igreja até hoje. Mas a igreja não é isso. Porque na verdade, o que a graça fez por você, o que Jesus fez foi exatamente te libertar. O mundo fala que quando a gente vai para a igreja, a gente fica preso, não faz nada, mas é o contrário, são eles que estão presos, escravo do pecado, escravo de todas as coisas erradas que eles fazem. Igual você viu aqui no teatro, a menina que só queria zoar. Aquela menina era a menina que estava presa. Ela não é a mais livre, porque ela poderia fazer o que ela quisesse, porque ela poderia beijar na boca de quem ela quisesse, porque ela poderia xingar, porque ela poderia colar na prova, ou porque ela desobedecia os pais dela. Não, pelo contrário, ela é escrava de tudo isso, ela está presa no pecado. E quando Jesus aparece na vida dessa pessoa ela se torna livre. Ela não está mais presa no pecado, agora ela é livre para poder louvar e agradar a Deus, e isso é pela graça. É por isso que a gente fala muito, e vai falar muito, e vai continuar falando sobre graça aqui no Multi. Porque no momento que você, na sua adolescência, entender a graça de Deus, a sua vida vai ser transformada, e você não vai viver uma religiosidade, mas você vai viver a verdadeira fé cristã. Cadê meu texto, Rafinha? Qual que era a outra palavra que a gente já tinha destacado aqui? Igreja. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a gente pode trocar esse mediante por exemplo, através da igreja. Então, a intenção da graça de Deus, que nos salvou, era que através da igreja, a sabedoria de Deus se tornasse conhecida, mas a gente vai chegar lá. Através da igreja. A segunda palavra-chave desse texto, que você tem que decorar, que você tem que ficar com esse negócio salvo no seu coração, que é um pilar para o nosso ministério, é que você, adolescente, é igreja. Você é parte da igreja de Cristo. Por quê? Porque eu já vi várias igrejas. Aqui, por exemplo, a gente faz semana de imersão, e a gente recebe 800 pastores, já recebeu até mais de 1000 pastores de uma vez, aqui. E eu falo sobre o ministério de adolescente, mostro foto de vocês no Multi aqui, mostro lá os vídeos que a gente faz, para os pastores do Brasil todo que vem aí. E sabe o que alguns falam para mim? Caraca, eu não sabia que era importante ter ministério de adolescente na minha igreja. E aí os adolescentes na igreja de vários desses pastores não têm um ministério, um culto para frequentar. E está rolando no Brasil aí afora. Graças a Deus isso está mudando. Por que eu estou te falando isso? Porque aqui, na primeira igreja batista de Marília, a gente quer estabelecer a cultura de que você é parte da igreja. E você é tão importante para a igreja quanto as pessoas mais velhas, quanto os adultos, quanto a galera que frequenta os outros ministérios. Não tem aquele negócio de que, eu estou muito novo para ir para a igreja, quando eu ficar mais velho, eu vou para a igreja. Não existe isso, porque a graça de Deus alcançou os seus pais, alcançou a galera que você conhece, assim como te alcançou. E essa graça te fez ser parte da igreja.
Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu e você somos igreja. É isso aí. Você é igreja. A igreja não é um prédio. A igreja não é esse palco, esse chão que você está pisando. Não. A igreja não é isso. A igreja somos nós. Nós, juntos, nós, irmãos em Cristo, nós formamos a igreja. A igreja é formada de pessoas. A igreja é feita de pessoas para pessoas. E quais pessoas que a igreja é feita? Para a galera que está lá fora do mundo e que não conhece. Para a galera que a gente tem que pregar o evangelho. Para a galera que a gente tem que levar a luz de Cristo. São para essas pessoas. Foi para isso que Jesus Cristo fez a igreja. Ele não fez a igreja para os discípulos deles fecharem uma panela e ficarem lá, tá, de boa, todo mundo reunidinho, assim, pai, e não abrir para ninguém. Não. Ele fez a igreja para que a igreja crescesse. Na primeira pregação no dia de Pentecostes tinha 3.000 pessoas que se converteram, e a igreja já começou com 3.120 membros, porque tinha os 120 que estavam orando, mais 3.000 que se converteram. A primeira igreja da história da humanidade tinha mais de 3.000 membros. E ainda tem gente até hoje que insiste em falar que a gente tem igreja desse tamanhozinho. Por que eu estou falando isso para vocês? Você é parte da igreja. Você é parte da primeira igreja batista. E aqui, eu já falei isso, vou falar de novo. Aqui, no Multi, é aqui que o maior potencial da nossa igreja se concentra. É aqui. O futuro da nossa igreja é você. O futuro líder de célula, o futuro supervisor, os futuros pastores dessa igreja, a galera que vai evangelizar, que vai ganhar as pessoas da cidade, o futuro da nossa igreja. E na verdade, não é um futuro que vai acontecer, já é agora já, porque você já é parte da igreja. Então você já vive essa realidade. É por isso que a gente tem células de adolescentes. É por isso que você pode liderar uma célula. Porque além de ser capaz de liderar uma célula, nós aqui cremos que Deus vai te usar poderosamente. A sua célula vai ser cheia da presença de Deus e você vai ganhar todos os seus amigos para Jesus. Lá na sua célula. Lá na sua célula. Deus, a graça te alcançou, te chamou, te escolheu para você pregar o evangelho para os seus amigos e ser sal e luz. E você é igreja, você é parte da igreja e você não é uma ovelha sem pastor, você tem um pastor direto aqui nessa igreja. Você não é ovelha sem pastor, você não é alguém que está aí sem cuidado, sem ninguém que se importa com você. Nós aqui da Primeira Igreja Batista, nós amamos os nossos adolescentes e a gente ama muito vocês, cara. Certo ou não? Então vira para a pessoa do seu lado de novo e fala: eu e você somos igreja. Texto, Rafa. Terceira palavra, multiforme. E aqui que está a chave da parada. Presta atenção. Multiforme pode também ser dito como muitas formas, várias formas, variação de formas, variação de luzes e cores do grego pode ser. Você acredita nisso, cara? Multiforme tem um significado muito amplo e muito grande. E por que nós estamos falando isso? Porque a sabedoria de Deus se manifesta. Estou ouvindo conversa. A sabedoria de Deus se manifesta de muitas e muitas formas. Não dá para a gente querer moldar Deus ao nosso bem-querer, no nosso desejo, achar que a gente consegue explicar tudo sobre Deus. E não dá, porque a sabedoria de Deus se manifesta de várias e várias formas diferentes. E como ela vai ser manifesta? Fala assim, através da igreja. Através da igreja. E quem é a igreja? Fala assim, ó, eu? Então a sabedoria de Deus e as muitas formas da sabedoria de Deus, elas serão manifestas através da sua vida. Você está entendendo? A sua missão é manifestar a sabedoria de Deus. A sua missão lá na tua escola, quero beber água. A sua missão na tua escola é manifestar a sabedoria de Deus. Quase que não sai. Só que sabe qual que é o problema? Tem uns crentes que estão na escola e nem fala que é crente, velho. Fica quieto.
esconde que é crente. Fica lá e fica de boa. Cola no multi, depois vai embora. E o pessoal da escola nem sabe que você vai na igreja, velho. Nem sabe que você crê em Jesus. O pessoal da escola, às vezes a tua conduta na escola é pior do que os caras que falam que não é crente. Você foi chamado, escolhido por Deus para manifestar a sabedoria de Deus, para brilhar a luz de Deus, para ser alguém parecido com Jesus. Eu falo isso aqui toda vez. Então não é para você ficar zoando na escola, dando mau testemunho. Porque senão, você pode estar refletindo qualquer coisa, menos Deus. Você pode estar refletindo o youtuber, você pode estar refletindo a famosinha do Instagram, você pode estar querendo ser qualquer pessoa, menos alguém parecido com Jesus. A sua missão é ser parecido com Jesus. A sua missão é ser testemunha de Jesus. Abre aí Atos 1:8, rapidão. Olha só, isso aqui é Jesus falando. Jesus estava trocando ideia com os discípulos antes de subir aos céus. Olha o que ele falou: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Fala amém. Fala amém. Você, presta atenção, olha para mim todo mundo, você recebeu poder de Deus, você recebeu o poder de Jesus através do Espírito Santo para testemunhar de Jesus Cristo. Você não recebeu poder do Espírito Santo para ficar encostado. Você não recebeu poder do Espírito Santo para sentar no multi e depois ir embora. Você recebeu o poder do Espírito Santo para testemunhar de Jesus. Tem alguém aqui que quer ser testemunha de Jesus? Levanta a mão. Você foi escolhido, chamado para ser testemunha de Jesus. E quando você testemunha de Jesus, você manifesta as muitas formas da sabedoria dele. Então é por isso que aqui, cada um é de um jeito, a gente não vem de uniforme, porque você, cara, independente de como você se vista, ou do que você curta fazer, ou ouvir, você gosta de jogar bola, você gosta de dançar hip hop, você gosta de fazer qualquer outra coisa, você vai usar isso, essa ferramenta que Deus te deu para manifestar a sabedoria de Deus e para testemunhar de Jesus Cristo, por onde você passar. Então você está lá no seu treino de futebol, lá no time, você prega Jesus. As meninas estão lá na aula de balé, você prega Jesus. Você está lá no teu curso de inglês, você prega Jesus. Você recebeu o poder do Espírito Santo para testemunhar de Jesus, amém? E é daí que veio o multi, cara. É daí que veio o multi. O multi veio exatamente dessa parada. Multiforme. Essa palavra maravilhosa, linda, e que a gente fala tão pouco. É daí que veio o multi. E o sentido dessas três palavras, eles têm que estar sempre muito firme no seu coração. Você tem que sempre saber que você foi salvo pela graça de Jesus. Você nunca pode esquecer que você é parte de uma igreja, e não só da igreja, a primeira igreja batista, mas você é parte da igreja de Cristo que está aí espalhada pelo mundo todo, e você precisa saber que a sua missão é ser testemunha de Jesus e manifestar a sabedoria de Deus para que todo mundo veja quem você é e qual é a sua identidade em Deus. Amém? Nossa pregação hoje vai ser um pouco mais curta, porque a gente precisa fazer as paradas do Thiago. Então fica de pé no seu lugar que nós vamos orar.